Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Jeremias 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque esse homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tornaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Eubed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham medido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trampos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, com certeza não me matarás, e aconselhando-te eu, ouvir-me-ás. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo:
Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saírem aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço a voz do Senhor, conforme a qual eu te falei, e bem te irá, viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitarão e prevalecerão contra ti. E agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltarão atrás. Assim a todas as tuas mulheres, a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e essa cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nos encubras e não te mataremos. E disseram também que te disse o rei. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesses tomar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Jeremias 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, nos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Negal, Sarazer, Sagar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Maneque e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-o Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então os saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficaram na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou levou
Nabuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinha nada, deixou Nabuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, capitão dos guardas, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou Nebuzaradã, Rabsaris, Nergal-Sarazer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cujas faces tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Jeremias 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás para ali, vai. Mas quando ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias e Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no caminho, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres, e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filhos de Careá,
e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Gesanias, filho de um Macatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e serve ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, e vos recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá. Tomaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalia, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispe, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Senhor, nós... Jeremias 41. Sucedeu, porém, no mês 7º que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, e Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rapadas, e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael:
não nos mates a nós, porque sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates. Disseram a Ismael: Não nos matem a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa. Por causa de Baasa, rei de Israel, foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativo Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar os filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito, Ismael, filho de Netanias. Tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa, virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque os temia, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Jeremias 42. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Gisanias, filhos de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns pouco, como veem aos teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus.
E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, não os temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, e acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vos receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem, morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrares no Egito, e sereis uma maldição, e um espanto, e uma excreção, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, o resto de Judá. Não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e confirme tudo o que quiser o Senhor, Deus nosso. Declara nulo assim e o faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar para lá peregrinardes. Jeremias 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te excita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem
nem nenhum de todos os príncipes do exército, nem o povo todo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, e porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro, no forno que está à porta da casa do faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Jeremias 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não faças essas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazes vós tão grande mal contra a vossa alma, para desraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama no meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vos entrastes para lá, peregrinardes para que a vós mesmo vos desraigueis
e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecesse já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito, cairá a espada e de fome, morrerá consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma excreção, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como eu visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tomar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolo para a adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vós sucedeu esse mal, como se vê neste dia,
Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua, e isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Mãos dos que, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurou a sua morte. Jeremias 45. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda essa terra. E procura tu grandezas? Não, mas busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Jeremias 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças, veste-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates,
tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios, ele disse. Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Trepai, ó cavalos, e estrondai-a, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e enteçam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e torna bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isso em Magdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros. E disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o tambor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele verá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada até que ninguém mais aí more. O bezerra muito formosa é o Egito. Mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela, não como o bezerro cevado, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína. E ela com machados como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu visitarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis,
ao próprio Faraó e aos que confiam nele. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei. Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Jeremias 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que o faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrentes transbordantes, e alagarão a terra, e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A rapadura veio sobre Gaza, foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale, até quando te sajarás? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali Lute tem prescrito. Jeremias 48. Contra o Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim. Já é tomada, Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo, vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo, também tu, ó Magmém, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luíte, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tarmangueira no deserto. Porque por causa da sua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu
serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor disse: Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão os seus vasos e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel, de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou diz que sucedeu. Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Urvai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Malfaiate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bet de Blataim, e sobre Kiriataim, e sobre Bet-Gamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. E Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe.
e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua arrogância, e do seu orgulho, e da sua altivez, e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de Kir Eres se lamentarão. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vinde de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vidima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom, até Eliale e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim se ouviu a sua voz como de bezerro de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flauta o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de Kir Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Jeremias 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor. Acaso não tem filho Israel, nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã a Gade,
e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Aí clamai, ó filhas de Rabá, cinge-vos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque te glorias nos vales teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o copo, totalmente beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que bolsa servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho, como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali, e quem é escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria?
E quem é pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, e voará, e estenderá as suas asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arbade, e porquanto ouviram mas nova, desmaiaram no mar a angústia, não se pôde sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústias e dores a tomaram como da que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azon, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos e subi contra Quedar, e destruí os filhos de Oriente. Tomarão as suas tendas e os gado, e as suas cortinas, e todos os seus vasos, e os seus camelos levarão para si. E lhe gritarão a medo de todos os lados: fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subir contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolho, eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, com Telão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venham a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias 50. A palavra que veio
que veio, a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrai, dizei, tomada é Babilônia, confundida está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. E não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes os deixaram desviar de monte em outeiro, andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam, as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como de valente, herói nenhum tornará sem efeito, e a caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes, saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe a ela. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitarei o rei da Assíria.
E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobre contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia espanto entre as nações. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Fostes achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação. Porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai contra as paveias e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, desça ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os que quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos.
Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalo cavalgarão como um homem apercebido para a batalha, contra ti, ó filho de Babilônia, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali e ao escolhido porei contra ela. Porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, houve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus mancebos, destruí a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média,
porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são, obra de enganos no tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães, os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado, santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia para fazer da terra da Babilônia uma assolação sem habitante. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos.
Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo de debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga à moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assombro sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Far-lo-eis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiro com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações, o mar subiu sobre Babilônia com a multidão das suas ondas, se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele. E as nações, também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia. Porque do norte lhe virão os seus destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os trapassados de toda a terra. Vós, os que escapastes da espada, ide-vos, não parei de longe. Lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de esculturas, e gemerá
o traspassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão, como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neelias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no ano 4º do seu reinado. E Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que eu havia de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Jeremias 52. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra
fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nabuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os vasos de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários e as bacias e os caldeirões e os castiçais e os perfumadores e as galhetas, tanto o que era de ouro, de puro ouro, como o que era de prata maciça. As 2 colunas, o único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes vasos era incalculável. Quanto às colunas e à altura de uma coluna, era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o primeiro sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha o seu cargo, agente de guarda, e a 7 homens, dos quais viam a face
do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão, Mor, do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tornando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou com Ribla na terra de Amátias. Assim Judá foi levada da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º dos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e o pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida, e quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias de sua vida. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.